sob o calor intenso de uma lona de circo improvisada no interior do México. Um homem de rosto pintado, peruca colorida e roupas folgadas arrancava risadas do público com piadas simples e cambalhotas improvisadas. Seu nome era Fabián Urbino Morales, conhecido naquela época apenas como um palhaço itinerante, um artista popular, um trabalhador comum entre tantos outros que percorriam pequenas cidades, levando diversão para famílias humildes e crianças encantadas. O que ninguém poderia imaginar era que anos mais tarde, aquele homem que espalhava alegria seria o mesmo a espalhar medo em uma das regiões mais perigosas do país. Seu novo apelido, El Payaso, se tornaria símbolo de sangue, armas e morte. Essa é a história de um homem que trocou o picadeiro pelo campo de batalha, abandonando o circo para se unir a um dos cartéis mais temidos do mundo, o CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación. História: Fabián nasceu em uma família simples. Passou boa parte da juventude se apresentando em circos pequenos, vivendo da arte de fazer rir e sustentando-se com honestidade. Nas redes sociais, ele compartilhava fotos típicas de artistas de circo, fantasias coloridas, maquiagens exageradas e cenários alegres. Mas em algum ponto dessa trajetória, tudo mudou. A partir de 2018, suas postagens começaram a assumir um tom completamente diferente. Os sorrisos do palhaço deram lugar a expressões sérias e a imagens em que ele exibia armas de grosso calibre. Fabián posava com pistolas douradas, fuzis de guerra e coletes táticos. Uma das fotos mais conhecidas o mostrava segurando uma pistola .38, super com acabamento em ouro e empunhadura cravejada de pedras. Com o olhar frio e distante, era o mesmo homem, mas o personagem havia se transformado por completo. Não demorou para que a explicação viesse à tona. Fabián havia se unido ao CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación, uma das organizações criminosas mais violentas do México. Recrutado por meio de contatos familiares e promessas de dinheiro rápido, ele abandonou os palcos e passou a atuar como sicário, um assassino a serviço do cartel. Pouco tempo depois, foi promovido a chefe regional, comandando as operações do CJNG em El Aguaje, uma comunidade no município de Aguililla, no estado de Michoacán. Essa área é uma das mais disputadas do país, tanto por sua importância estratégica no tráfico de drogas, quanto por seu valor simbólico para o grupo liderado por Nemésio Oseguera Cervantes, o temido El Mencho. El Mencho é o líder supremo do CJNG, considerado um dos cartéis mais perigosos do planeta. A brutalidade de sua organização é conhecida no mundo inteiro. Eles não apenas eliminam inimigos, transformam a morte em espetáculo. Práticas como tortura psicológica, desmembramento e assassinatos filmados fazem parte do método. Foi nesse contexto que o cartel se interessou por Fabián Morales, depois de descobrir que ele mesmo havia queimado pessoas vivas com gasolina. Ao verem seu potencial violento, os líderes do CJNG o recrutaram e lhe deram um posto de comando, permitindo que liderasse um grupo de sicários mascarados, conhecidos como os Palhaços do Terror. El Payaso passou a coordenar sequestros, extorsões, cobranças ilegais de piso, espécie de imposto cobrado de comerciantes e traficantes, e execuções contra rivais. O homem que antes provocava gargalhadas, agora aterrorizava vilarejos inteiros. Para compreender o que transformou um artista popular em um executor cruel, é preciso entender o poder do CJNG. O grupo foi criado por El Mencho após a fragmentação do Cartel del Milênio e cresceu de forma vertiginosa, impondo domínio pela força. Sua estratégia é direta e devastadora: invadir territórios, eliminar adversários com violência extrema e exibir o poder em vídeos e propagandas de guerra nas redes sociais. Hoje, o CJNG tem presença em praticamente todo o México. Seus homens aparecem em vídeos portando lança-foguetes, metralhadoras e caminhonetes blindadas improvisadas, apelidadas de monstros. Mas além do armamento, o grupo também se infiltra em esferas políticas, forças de segurança e comunidades carentes, onde o Estado é quase ausente. Em regiões como Aguililla, o cartel se torna, na prática, o governo local. E foi nesse ambiente que Fabián encontrou uma nova identidade: poder, status e dinheiro. Deixou a fantasia colorida para vestir uma fantasia muito mais perigosa, a do domínio armado. Fabián não era o único da família envolvido.
Seu irmão, conhecido como El Jaguar, ex-militar e comandante de uma célula armada do CJNG, era subordinado direto de El Mencho e liderava o grupo chamado Grupo Delta. Essa ligação familiar fortaleceu a posição de Fabian dentro da organização. Juntos, os dois comandavam operações de repressão a rivais e o controle de rotas de tráfico na região. A influência deles cresceu ainda mais com a aproximação de outras figuras do cartel, como Maria Guadalupe Lopes Esquivel, apelidada de La Catrina, uma jovem sicária de 21 anos que ganhou notoriedade nas redes antes de ser morta em confronto com as autoridades. Entre os atos mais cruéis ligados ao grupo de Fabian está um vídeo que circulou nas redes mexicanas. Nele, um membro de uma gangue rival aparece amarrado, com o rosto completamente desfigurado. Durante a gravação, que não deve ser assistida por ninguém, os sicários arrancam a pele do homem e zombam dele com frases sádicas como "quer água" e "pede com a boca". Era o retrato da frieza com que El Payaso e seus homens agiam. Em 14 de outubro de 2019, um episódio selou definitivamente seu nome entre os mais temidos do México. Naquela manhã, um comboio de policiais estaduais viajava por uma estrada próxima a El Aguaje, quando foi emboscado por integrantes armados do CJNG. A ação foi cuidadosamente planejada, com metralhadoras automáticas, granadas e caminhonetes blindadas. Os criminosos abriram fogo, matando 13 policiais e ferindo outros 9. Os corpos ficaram espalhados pela estrada, muitos deles mutilados. As autoridades apontaram como responsáveis diretos os grupos liderados por El Payaso e El Jaguar. O ataque foi visto como uma demonstração de força, uma resposta brutal às operações policiais na região. Mas a emboscada trouxe consequências sérias. A repercussão nacional e internacional forçou o governo mexicano a intensificar o combate ao CJNG. E em 20 de janeiro de 2020, durante uma operação conjunta entre a Polícia Estatal, a Guarda Nacional e o Exército, Fabian Urbino Morales foi capturado em El Aguaje. Sua prisão teve ampla cobertura da imprensa mexicana. Nas imagens divulgadas, ele não aparecia mais com maquiagem ou peruca colorida, mas com o semblante abatido, algemado e suando sob o sol. O palhaço havia deixado de sorrir. Durante a mesma operação, 10 outros membros do CJNG foram presos. Poucos dias antes, La Catrina havia sido morta em um tiroteio enquanto tentava escapar. As autoridades consideraram essas ações um duro golpe contra o núcleo do cartel em Michoacán. A história de Fabian Urbino Morales é perturbadora, não apenas por sua transformação pessoal, mas pelo que representa. Mostra como a miséria, a falta de perspectivas e o fascínio pelo poder podem converter um artista humilde em um assassino sanguinário. O homem que fazia rir passou a matar. Sua trajetória também escancara o modo de funcionamento do CJNG, um cartel que não apenas corrompe, mas reconstrói identidades, onde a fantasia do circo é substituída pela fantasia da violência, da blindagem e da impunidade. Hoje, preso e sem perspectiva de liberdade, Fabian é apenas mais um número dentro do sistema prisional mexicano, mas sua história continua servindo como alerta. Quantos outros não seguirão o mesmo caminho? Quantas vidas ainda serão destruídas por esse ciclo de pobreza, poder e desespero? No fim, o rosto pintado de Fabian Morales escondia mais do que maquiagem. Escondia um país inteiro tentando compreender onde foi que tudo começou a dar tão errado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo mais histórias como essa. Também aproveita para se inscrever e assistir aos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. E eu fico por aqui. Mas não se esqueça, eu te vejo no próximo vídeo.